Olá pessoal, vamos dar início então à videoaula 6 do capítulo 5 do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica do FSJ, ministrado por mim, Wesley Pérez. Esse capítulo 5 que é focado na solução de circuitos elétricos e modelagem de circuitos com transformadores trifásicos. Na última videoaula, a gente tratou aí de um transformador Y delta YN11, DYN11, onde a gente viu que quando os enrolamentos primário e secundário possuem a mesma conexão, isto é, YY, delta delta, não existe uma defasagem angular entre as grandezas de linha desses transformadores. As grandezas de fase sempre estarão em fase. Em contrapartida, transformadores com conexão no primário delta e de secundário Y ou vice-versa vão ter aí uma defasagem de mais ou menos 30 graus. No caso do transformador da YN11, onde o primário estava ligado em delta e o Y estava ligado e o secundário estava ligado em Y, considerando o sentido de enrolamentos, dado aí pela conexão da YN11, o lado delta, estava a 30 graus adiantado do Y. Nessa videoaula, a gente vai estudar a conexão da YN1, tá? E a gente quer ver aí qual que é a relação das correntes de linha no lado delta em relação à corrente de linha no lado Y. Lembrando que as grandezas de fase, ou seja, as conexões nos enrolamentos, as correntes nos enrolamentos, sempre estarão em fase, tá? Não existe defasagem nas grandezas de fase e somente nas grandezas de linha. A fase, no caso do YN1, a fase A está conectada, está representada em 12 horas, A fase A do delta está sobre 1 hora, então a diferença está justamente aqui. A gente viu que a gente pode analisar essas defasagens a partir de um modelo baseado em ponteiros de relógio, e a gente vai recordar isso aqui nessa videoaula. E uma vez definidas as fases A, no Y e no delta, as demais fases estarão aí defasadas de mais ou menos 120 graus em relação à fase A, no sentido horário. Então, a gente tem aí a representação da conexão da YN1, aonde do lado Y, a gente vê aí que a gente tem o X1, X2, X3, aonde o X1 ele representa a fase A do transformador e do lado Y, do transformador, então a gente tem aqui A, o X2, 120 graus, de defasagem de X1, ele representa o B, e o X3, o C, da conexão em Y. Já no lado delta, a gente tem o H1, H2, H3, que representam as fases ABC do lado delta, sendo que o H1 está na posição de 1 hora, o ponteiro aí das horas, o H2, P, o H3, C, Uma vez definido, a gente tem que fazer uma sobreposição das curvas, conforme mostrado aí nessa figura, E uma vez feita a sobreposição, a gente faz a marcação considerando a polaridade subtrativa. Sempre a gente marca, o X0 para X1, depois, sempre saindo, do X0 para X1, depois do X0 para X2, depois do X0 para X3. E aí, a gente faz a identificação da associação com o lado delta, olhando sempre o paralelo. Por exemplo, X0 está para X1, assim como o H1 está para H2. O X0 está para X2, assim como o H2 está para H3.
E o x0 está para x3, assim como o H3 está para o H1. Aonde o sentido do lado delta ele é contrário ao lado y, porque a polaridade é subtrativa. É uma forma que a gente tem de identificar, né, as questões de defasagem, né, de definir. Bem, então a gente recordando aí, né, a gente tem aqui o x0 para x1, H1, H2, isso representa a fase A, tá? O x0 para x2, H2 para H3, né? Representa a fase B, e o x0 para x3, ele vai justamente representar o H3 para H1, que é a fase C, tá? Bem, feito isso, a gente tem que representar isso em termos dos enrolamentos, né? Ele vai ditar a conexão dos enrolamentos para nós. Então, olha lá, ó, x0 para x1, né? É importante a gente sempre repetir, né? Como o H1 está para o H2, x0 para x2, H2 para H3, x0 para x3, H3, H1, tá? Isso daí representam as fases ABC, então a gente tem aqui do H1 para H2 a corrente IA no delta, depois o IB e o IC, e aqui o IAzinho, IBzinho e ICzinho. Essas correntes, elas estão em fase. Não existe defasagem angular nessas correntes, considerando, né, aqui o delta no primário e o Y no secundário, desde que essas correntes, né, nas fases, elas entram no primário e no secundário elas saem do ponto, não existe uma defasagem entre essas correntes. Bem, feito isso, né, desculpa, o que a gente tem que fazer é justamente uma conexão entre os terminais de mesma numeração. E é isso que a gente vai fazer agora. O H2 aqui conectado, o H3 aqui conectado e o H1 conectado aqui. Depois, a gente simplesmente conecta aqui os x0, né, que é o ponto comum do enrolamento em Y. Bem, feito isso, a gente já pode, né, nesse slide agora sim, definir qual que é a grandeza, a ordem, né, as correntes de linha, tanto no lado A, B e C. Bem, o ILA é o IA menos o IB, basta aplicar a lei de Kirchhoff para os nós, né, em cada um desses nós. A gente vai ver que o ILA é o IA menos o IC, o ILB é o IB menos o IA, e o ILC, IC menos o IB, tá? E isso daí são as correntes de linha, que são diferentes das correntes de fase no lado delta. E a gente tem aqui, no lado Y, as correntes de fase igual às correntes de linha. Mais uma vez, observando aí a regra do ponto, né? Que garante aí, que está respeitado, né? No primário, que delta, a corrente entra no ponto. No secundário, Y, a corrente sai do ponto. Bem, a pergunta é, qual a relação do ILA com o IA? Por quê? Se a gente conhece o ILAzinho aqui, que é a corrente de linha, ela é igual à corrente IA de fase. A gente já viu que essa corrente IAzinho, no lado Y de fase, ela está em fase com o meu IAzão. Olha, então o ILAzinho, que é a corrente de linha, está em fase com a corrente de fase no delta. Se a gente acha qual que é a relação de linha aqui, a defasagem do I' com IA, a gente pega aí diretamente a relação entre o ILAzão com o ILAzinho. Bem, sabendo que eu tenho A, B e C numa sequência positiva, 1, alfa ao quadrado, alfa, onde o alfa, né, é 120 graus, não pode esquecer disso, né? Eu tenho que o ILA, ele é o IA menos o IC, tá?
E quem que é o IC? Né? A gente pode fazer o seguinte, o IC, ele é alfa e A. Então, eu tenho aí o quê? 1 menos alfa e A. Bom, o alfa, esse 1 menos alfa, ele é raiz de 3 menos 30 graus, né? A gente está aqui representando, tá? Então, a gente acabou de achar a relação seguinte, que essa corrente ILA, ela está 30 graus atrasada do IA de fase, sendo que o IA de fase está em fase com ILAzinho, ou seja, corrente de linha. Então, a gente tem que a relação entre a corrente de linha no delta e a corrente de linha no y é a seguinte, o IL de delta está atrasado de 30 graus do IL no y, né? É algo que a gente sintetiza aí, que na conexão DYN1, a corrente de linha no lado delta está atrasada de 30 graus no lado y, que é justamente isso daqui. Se você tem aqui, né, uma corrente e fase 0 graus, aqui, né, pela relação de transformação, você vai ter um I' menos 30 graus no lado delta. Então, é essa relação, tá certo? Fazendo um resumo, as correntes de fase sempre estarão em fase. E as correntes de linha, né? Bem, se for uma conexão DYN11, o delta está adiantado de 30 da corrente de linha no Y. Se for uma conexão DYN1, a corrente no delta está atrasada de 30 do que a corrente de linha da corrente de linha no Y. E é essa aqui a solução, né? É a representação, me desculpe. DYN11, 0 graus mais 30, DYN1, 0 graus menos 30 graus. Ok? Bom, apresentado então essas relações, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho, né, que fala para nós o seguinte, que um transformador DYN11 com relação de transformação R, VL1 para VL2, 24 kV sobre 2.4 kV, ela apresenta uma corrente de linha no secundário igual a IL2 mais J0. Bom, então IL2 aqui para nós, a gente já achou que ele é 100 graus ampere. Bom, aí é pedido, sabendo que o secundário está ligado em estrela, ou seja, o IL2 aqui está ligado em estrela. Pede-se a corrente de linha no delta, corrente de linha no primário. Bom, feito isso, a gente precisa saber o seguinte, que o IL1 está para o IL2, assim como VL2 está para VL1, ou seja, isso daqui é 1 sobre a relação de transformação que, né, a gente já viu aí. Ela é, então, aqui, ó, 2.400 me desculpe, sobre 24.000, né? Então, daqui, ó, a gente tira o seguinte, quanto que vale em módulo, tá? O IL1, ele vai valer 2.400 sobre 24.000 vezes o valor da corrente IL2 em módulo, né? Bom, fazendo aqui as simplificações, a gente chega à conclusão que o módulo da corrente IL1 ele é 10 amperes, né? Isso aí é bom para guardar. E aí a gente leva isso, né, para calcular agora a corrente a fase da corrente no lado delta. Até agora a gente sabe o seguinte, que o IL2 ele vale 100 fase 0 graus amperes. E aí a gente já calculou aqui o módulo que vale 10. Quanto que vale então a fase? Olha, essa fase aí, né, como é uma conexão DYN11, a gente sabe que o delta está 30 graus adiantado do Y. Nesse caso aqui ele vai ser
mais 30 graus ampere. Então, a gente acabou de calcular o nosso IL1. Ele é 10 em módulo, 30 graus amperes. Resolvemos, então, o exemplo. Tá certo? É tranquilo, basta você aplicar as relações de transformação, tá? Isso daí não tem nenhum segredo, você já aprendeu isso aí nas videoaulas passadas. E depois tem em mente aí que no DYN11 o delta está adiantado de 30, no DYN1 o delta está atrasado de 30 e aplicar as defasagens correspondentes, tá? Bom, os próximos passos serão focados na solução de circuitos com transformadores trifásicos. Exige de você bastante experiência em resolver circuito trifásico, então eu mais uma vez solicito que você faça a revisão de circuitos trifásicos, estude muitos exemplos, né, que a gente vai passar nas próximas videoaulas, que é o foco aí para a gente dar continuidade ao curso. Ficam resguardados os direitos de voz e imagem conforme a resolução da FSJ para ensino remoto. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Muito obrigado novamente e até mais.